Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre degeneração e necrose. Eu sou a professora Beatriz de Moraes, mestranda em patologia na Unifesp, e vamos começar. Bom, quando nós falamos sobre as células, nós sempre temos que lembrar que elas possuem um equilíbrio necessário. E quando ela sai desse equilíbrio, que se chama homeostase, passa por algum tipo de estresse celular, ela vai ter uma resposta, sendo uma adaptação, uma lesão reversível ou uma lesão irreversível. Então, lesão celular é um processo patológico. Aí nós temos um conjunto de alterações morfológicas, moleculares, funcionais, que surgem nos tecidos após as agressões. Resultados de uma lesão, isquemia, infecção, resposta imunológica, resultados fisiológicos, como embriogênese, eliminação de leucócitos, reposição de tecidos epiteliais, involução induzida por hormônios. Causas da lesão. Nós temos ela sendo endógena e exógena. Na endógena, nós temos, por exemplo, distúrbios genéticos, que ocorrem em alterações no DNA, reações imunológicas, como, por exemplo, o lúpus eritematoso, distúrbios hormonais, sendo hipo ou hipertiroidismo, e exógena, agentes físicos, trauma, radiação, agentes químicos, toxinas, agentes biológicos, bactérias, vírus, etc. Desequilíbrios nutricionais, falta de nutrientes. Quando uma célula está ali no seu equilíbrio, né, ela passa por um estresse, ela perde essa, esse, esse equilíbrio que ela tem, essa homeostasia, né? Para a gente ter uma célula em homeostase, nós precisamos de equilíbrio estrutural, nutricional e funcional, né? E essas alterações ambientais que vão gerar essa estresse, essa resposta, podem ser alterações ambientais, agressões. Por exemplo, alteração, eu tive uma alteração aqui, um estresse, que me gerou uma adaptação celular. Então, eu vou ter distúrbio de desenvolvimento e diferenciação celular. Nesse caso aqui, eu tive uma lesão reversível, que é um acúmulo de substância intra ou extracelular. Eu vou ter a degeneração. Agora nós vamos falar sobre degeneração. Nós temos os tipos dela sendo hidrópica, gordurosa, esteatose, gordurosa, lipidoses e alina. A hidrópica, nós temos acúmulo de água ou eletrólitos no interior das células. Por exemplo, um rim hidrópico. Na gordurosa esteatose, nós temos um acúmulo anormal de gorduras neutras, triglicérides, no citoplasma das células. E aí, o exemplo aqui é a esteatose hepática. Na gordurosa, nós temos lipidoses, que são o acúmulo dessas gorduras complexas, como colesterol e seus ésteres, por exemplo, aterosclerose, xantoma, hialina, acúmulo de proteínas no interior das células, arteríola hialinizada, por exemplo. Nós temos degeneração mucoide, glicogênica, e mucopolissacaridose. Na mucoide, nós temos o aumento dessa produção de muco, né? Por exemplo, no trato respiratório, digestivo. Na glicogênica ou glicogenose, nós temos um acúmulo excessivo do glicogênio e deficiência de enzimas que atuam na degradação do glicogênio, por exemplo, diabetes mellitus. Mucopolissacaridose, nós temos acúmulo de poliglicanos, por exemplo, doença de Gaucher. E agora na lesão irreversível, ela não volta ao equilíbrio de nenhuma forma, ela morre. Então, aqui, dentro dessa lesão irreversível, que é uma morte celular, nós temos necrose e apoptose. A necrose, ela é uma morte barulhenta, podemos assim ilustrar.
E a apoptose é uma morte silenciosa. Então vamos lá. O que é a morte celular? É uma perda irreversível do equilíbrio funcional, nutricional e estrutural. Lembrar que a morte celular pode ser precedida por lesão reversível, degenerativa, por exemplo, uma queimadura. Ela não precedida por lesões reversíveis, ou seja, se a célula está morrendo, não tem como ser revertida aquela lesão. Necrose. É uma morte celular ocorrida em organismo vivo e seguida de fenômenos de autólise. O que é autólise? Resumidamente, é a degradação enzimática de componentes celulares por enzimas, hidrolases, da própria célula, liberadas por lisossomos após a morte celular do conteúdo intracelular e das hidrolases no tecido, com a instituição de um processo inflamatório agudo na região. Ou seja, se eu tenho necrose, eu passei por um processo inflamatório ali naquela região, certo? Por isso que é uma morte barulhenta, né? Necrose. Nós temos as características histológicas, o núcleo das células e o citoplasma da célula. As alterações citoplasmáticas encontradas na célula que estão em necrose celular, como o citoplasma intensamente acidofílico, rosinha, e o citoplasma granuloso, citoplasma com massas amorfas, características histopatológicas encontradas no tecido onde as células estão em necrose. Eu tenho infiltrado inflamatório polimorfo nuclear, neutrófilos. Alterações nucleares encontradas nas células que estão em necrose. Vamos lá então nessa sequência. Nós temos a picnose, cariorrex, cariólise. A picnose celular é a contração e condensação da cromatina. O núcleo ele fica intensamente roxo, basofílico e menor. Então, o núcleo vai diminuindo, pequeno. A cariorrexe é um núcleo fragmentado, espalhado pelo citoplasma. A cariólise é a ausência de núcleo na célula, o qual foi digerido pelas hidrolases. Destruição total do núcleo, o núcleo some. Aqui nós temos exemplos. A cariólise, o DNA está disperso, a picnose está concentrado e a cariorrex está fragmentado. Olha só, um exemplo aqui que nós temos na picnose e na cariorrex. Lembrando que a picnose, o núcleo, ele vai começar a ser destruído. Ele vai começar a ficar pequeno, ele vai ficar muito roxo. Na cariorrex, esse núcleo ele já vai estar fragmentado. E na cariólise, é destruição total. Muitas vezes mal dá para ver o núcleo. Então, vamos lá. A picnólise, olha como que tá um roxo mais escuro, um roxo mais forte, mais concentrado. Olha na cariorrex, como que já está começando a ficar essa fragmentação. Aí aqui nós temos mais exemplos de picnose, tá bem forte, esse daqui, aqui já tá numa fase quase que de transição. Cariorrex, olha aqui, Cariorrex de novo, aqui essa Cariorrex já tá chegando numa reta final, né? Tá bem fraquinha, super fragmentada. Aqui, mais exemplos. A cariólise aqui já está super avançada, mal dá pra ver, tá vendo? Mal dá pra ver o que tinha lá dentro. Aqui também mal dá pra ver, né? Assim, não tem quase mais nada de fragmento. Aqui é a picnose. Perceba que são momentos simultâneos, né? Uma célula está acontecendo uma coisa, outra célula está acontecendo outra. Causas de necrose. Nós temos hipóxia, né, que é a falta de oxigênio, agentes físicos, químicos, biológicos, mecanismos imunes, genéticos, distúrbios nutricionais, lesão que a célula não consegue suportar. Tipos morfológicos de necrose. Nós temos necrose por coagulação ou isquêmica, necrose por liquefação, caseosa, gomosa, gordurosa,
hemorrágica, fibrinoide e gangrenosa. Principais tipos morfológicos de necrose: necrose por coagulação ou a necrose isquêmica. O que que vai causar? É a isquemia, vai perder a irrigação, elas recebem pouco oxigênio, elas vão ter problema na obtenção de energia, porque elas não vão ter esse oxigênio. E o que que eu tenho aqui de exemplo? Infarto do miocárdio, infarto renal. Aqui, eu sou dentista, eu resolvi trazer um exemplo prático dentro da odontologia. Passou por um trauma dental. Eu tive uma necrose isquêmica, né? Bateu a boca, não tá recebendo a irrigação necessária. A gente está com um problema sério ali. Rompeu o feixe nervoso e a polpa não está recebendo nada de irrigação. Aí a gente tem aumento do espaço do ligamento periodontal, aparência de lesão radiolúcida periapical. E aí a gente vai ter essa mudança dessa coloração, a gente não está recebendo a irrigação necessária. Principais tipos morfológicos de necrose: necrose hemorrágica. A causa dela, obstrução vascular com rompimento de vasos periféricos e derramamento de sangue. Necrose por coagulação isquêmica, invadida por sangue. Por exemplo, AVE isquêmico ou hemorrágico. Pulmão, fígado, cérebro. Cérebro acomete a necrose também por liquefação. Necrose por liquefação. A causa são a ação dessas enzimas hidrolíticas sobre a célula em grande quantidade, que essas enzimas são liberadas dos lisossomos. Elas digerem o próprio conteúdo do citoplasma, fazendo autólise. São derramadas no interstício, heterólise. Aí nós temos tecido nervoso em condições de falta de oxigênio e infecções por micro-organismos piogênicos, que é o pus. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de necrose de liquefação. Conseguem ver? Bem aqui nesse canto, como está diferente o aspecto do restante do cérebro? É um infarto cerebral, uma necrose liquefativa. A gente tem outros principais tipos morfológicos de necrose: necrose por liquefação. A região do tecido que sofreu necrose por liquefação adquire consistência mole, semifluida ou mesmo liquefeita. Material liquefeito, pus, localizado, nós temos um abscesso. Material liquefeito, pus, difuso, é um flagmão. Olha aqui na ilustração. Aí nós temos necrose por liquefação. As características histopatológicas: áreas de tecido com massa de material roxo, que é basofílico, que é uma coleção de neutrófilos necrosados e restos de micro-organismos, que formam esses microabscessos. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de necrose liquefativa. E olha só, a quantidade de bactérias, como que está roxo, lembra? Roxo é basofílico. Aí nós temos esses pontinhos aqui que são os neutrófilos, e aqui todo esse conjunto é um microabscesso, os neutrófilos e as bactérias. Aqui, por exemplo, nós temos muito neutrófilo, né? Olha só a quantidade de neutrófilos que nós temos espalhados. Olha essas bactérias. Mais um exemplo para vocês. Aqui, nós temos mais neutrófilos nessas colônias de bactérias. Aqui agora um exemplo, né? Mais próximo. Aqui esse exemplo é fibra miocárdica em necrose liquefativa. A formação de um pus. É um miocárdio com microabscessos. Principais tipos morfológicos de necrose: necrose gangrenosa ou gangrena. Causas: necrose externa dos membros, órgãos, tecidos, quando ocorre obstrução de uma artéria, forma especial de necrose coagulativa,
gangrena úmida, associação de isquemia, necrose e coagulação, proliferação bacteriana, liquefação, pernas, dedos. Olha esse exemplo de gangrena úmida, né? Aí nós temos necrose caseosa, a causa dela é transformação de células necróticas em uma massa homogênea. A área necrosada lembra o aspecto de queijo, do latim caseum, que significa queijo. É um tipo de necrose de coagulação. Nós temos aqui o exemplo de tuberculose pulmonar ilustrada. E são características da tuberculose a necrose caseosa. Outros tipos morfológicos de necrose. Nós temos a necrose gomosa. Ela está presente na sífilis terciária e congênita. Região de tecido necrótico tem a aparência de uma goma, aquela goma mais de borracha. Aqui nós temos também necrose gordurosa, esteatonecrose, a causa da necrose específica das gorduras próximas ao pâncreas, que morrem quando entram em contato com a lipase, deficiência enzimática do tecido adiposo, com aspecto de pingos de vela. Por exemplo, pancreatite aguda, necrohemorrágica. Necrose fibrinoide. Nós temos aqui acúmulo de proteínas semelhantes à fibrina, proteínas atraídas para o tecido nos casos de inflamação, observada nas reações imunes que envolvem os vasos sanguíneos. Ocorre tipicamente quando complexos de antígenos e anticorpos são depositados nas paredes das artérias. O material necrótico pode, na pele ou em órgãos ocos, ser eliminado, deixando cavidades, úlceras. Esse processo necrótico, ele pode sofrer cicatrização, pode evoluir para uma calcificação distrófica ou até mesmo para uma regeneração. Evolução da necrose. Depende da causa da necrose, extensão da área lesada e do local, tecido ou órgão onde está acontecendo essa necrose. O foco necrótico, ele pode ser drenado, absorvido, substituído por cicatriz fibrosa, calcificar ou sofrer incisamento. E o que seriam tudo isso? Absorvido por macrófagos, somente em área de necrose pequena, muito bem, não vamos esquecer disso. Drenado, casos de necrose caseosa ou liquefação, substituído por cicatriz fibrosa. Em casos das necroses isquêmicas e necrose provocada por inflamação, ocorre principalmente em necrose de grande extensão. Ela vai perder a sua função original e ela vai ser substituída por um outro tipo de tecido, no caso aqui, fibroso, né, para formar uma cicatriz fibrosa. Calcificar, precipitação de sais de cálcio, sofrer encisamento. Material liquefeito não pode ser drenado ou absorvido. Cavidade preenchida por líquido e revestida por tecido vivo. Apoptose é a morte celular programada ocorrida em organismo vivo sem ocorrer autólise. Nós temos aqui morte celular programada dependente de energia, que em geral ocorre em processos fisiológicos, não tem inflamação. As células são fragmentadas e seus fragmentos são endocitados por células vizinhas, sem desencadear resposta quimiotática nem ativação de células fagocitárias. Causas de uma apoptose: embriogênese, metamorfose, involução dependente de hormônios em adultos, renovação celular em populações celulares proliferativas, eliminação de células imunes autorreativas ou que já desempenham seu papel. Então, a apoptose, ela é uma morte programada, ela é uma morte que não depende de autólise, ela é uma morte que não depende de processo inflamatório, ela é uma morte silenciosa. Células normais, com N, como vocês podem ver, e células em apoptose, que aqui tá na setinha, olha só. Olha que imagem, essa imagem ela é bem antiga, ela é muito bonita, né? Ela é de 1992, de uma microscopia. E olha só,
vai ser eliminada por outras células sem causar reação inflamatória. É um processo natural da célula. A qualquer momento está acontecendo no seu organismo uma apoptose. A apoptose fisiológica é a remodelação dos órgãos durante a embriogênese. É uma renovação celular, eliminando células envelhecidas, manutenção do equilíbrio do número de células, controle do processo de hiperplasia fisiológica. Glândulas mamárias após a lactação, por exemplo, elas vão sofrer apoptose. Patológica, ela é desencadeada, tem vírus, falta de oxigênio, radicais livres, substância química, agressão imunitária, radiação ionizante. E aqui, olha só um exemplo de apoptose. É o fim da vida útil, é alguma questão genética causada por algum dano, é algum patógeno. O que está acontecendo durante a apoptose celular? Receptores na membrana citoplasmática são ativados. Essa ativação, ela manda sinal para dentro da célula. Esse sinal ativa enzimas citoplasmáticas que fragmentam as células, conduzindo-as a morrer por apoptose. Os estímulos que causam aumento da permeabilidade mitocondrial e essa organela libera proteínas que ativam enzimas citoplasmáticas, que fragmentam as células, conduzindo-as a morrer por apoptose. Características histopatológicas encontradas nas células que sofreram morte celular por apoptose. Nós temos aqui a célula fica mais encolhida, nós temos um citoplasma denso, a cromatina condensada disposta em grumos fixados na membrana, o núcleo em meia-lua, membrana citoplasmática em projeções, corpos apoptóticos, né, que estão ali livres, endocitados por células vizinhas. Aí nós temos aqui os corpúsculos roxos, são basofílicos, é um grande fragmento nuclear. Os corpúsculos róseos, eosinofílicos, é um pequeno fragmento nuclear. Aqui um exemplo de apoptose, a cromatina condensada na periferia do núcleo. Mais um exemplo, a fragmentação da cromatina aqui, ela está um pouco melhor de visualizar, né? Aqui na imagem, como vocês podem estar vendo. Mais outro exemplo de apoptose sendo outro exemplo. Aqui, olha só, a gente tem uma célula já viável para uma apoptose. Aí, olha só, as cromatinas, elas estão aqui, olha, nas periferias do núcleo. Aí um resuminho mais básico para vocês sobre necrose e apoptose, para que vocês não esqueçam, que na necrose nós temos lá a célula normal, que sofreu ali aquele inchaço reversível, que vai para aquele inchaço irreversível e começa a se desintegrar. Na apoptose, nós temos a célula normal, que começa a passar pela condensação e a fragmentação, e aí os corpos apoptóticos e fagocíticos são formados. Aqui mais um exemplo. Na necrose, nós temos a célula aumentada, tumefação. Na apoptose, ela está reduzida, retração. No núcleo, nós temos picnose, cariorrexe, cariólise na necrose. Na apoptose, nós temos fragmentação, fragmentos do tamanho de nucleossomos. A membrana plasmática rompida na necrose. E na apoptose, ela está intacta, estrutura alterada, especialmente a orientação dos lipídios. Nós temos aqui conteúdos celulares. Na necrose, é a digestão enzimática. Essas células elas vão extravasar. Na apoptose está intacto, porque vão ser liberados nos corpos apoptóticos. Inflamação na necrose? Sim. Na apoptose? Não. Papel fisiológico ou patológico. Na necrose, invariavelmente patológica. Finalização da lesão celular irreversível. Na apoptose, é sempre fisiológica. Eliminação de células não desejadas,
pode ser patológica após algumas formas de lesão celular, sobretudo lesão de DNA. Aqui algumas das referências. Eu sempre recomendo vocês acessarem livros, mas também acessarem é, sites onde a gente tem uma gama muito grande de lâminas, para que vocês vejam muitas e comecem a entender melhor, né? Por exemplo, essa liga de patologia que eu separei, a NATPAT da Unicamp, eles têm muitas imagens, né? Você digita lá, necrose, apoptose, eles dão vários tipos de imagens, para vocês começarem a entender melhor o que vocês estão vendo nas lâminas. Eu sou a Beatriz, eu agradeço muito você ter ficado até aqui. Curte, comenta, compartilha com seu amigo. Espero ter ajudado. Alguma dúvida pode colocar nos comentários, farei o possível para respondê-los. Sugestões de temas também pode estar colocando. E é isso. Eu agradeço. Coloca ativação no sininho para você não perder nada. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.